Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do seu Na Hora D. No programa de hoje acontece durante todo o dia a audiência de instrução dos 5 acusados pela morte do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. Operação Cronos 2 da Polícia Civil cumpre mandados de prisão em 21 estados e no Distrito Federal. Suspeito de matar prestadores de serviço da Semar será ouvido hoje em Fórum de Passo do Lumiar. E ainda, expectativa para a grande decisão de amanhã da Copa do Nordeste entre Botafogo da Paraíba e Fortaleza. A taça pesa 50 quilos, tem 49 centímetros e é toda banhada a ouro. E tem 2 clubes focados nessa disputa. A partir de agora no seu Na Hora D. Lembrando que, claro, a sua participação é muito bem-vinda. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991968622. 991968622. Fique à vontade para fazer o programa junto com a gente. Manda a sua foto, peça o seu alô, mas sempre, hein? Diga o nome e de onde está acompanhando o programa. Você pode, inclusive, ajudar o nosso jornalismo, mandando a sua crítica, a sua sugestão de reportagem para o mesmo número, 991968622. A sua denúncia, por exemplo, vai ser verificada pela nossa produção e pode virar uma reportagem aqui no programa, nos programas da TV Difusora, tá bom? Fique à vontade para fazer o programa junto com a gente nesta tarde que está só começando. Ainda são 11h53. Está prevista para a tarde de hoje a audiência de instrução que deve ouvir o suspeito de matar prestadores de serviço da Semar na Grande Ilha. Você lembra desse caso? O duplo homicídio ocorreu em janeiro no sítio Natureza e foi praticado por Pablo Martins Silva, o de menor, e o irmão dele, de 16 anos de idade. A audiência de instrução será às 2h30 da tarde no Fórum em Passo do Lumiar. João Vitor Melo e Francivaldo Carvalho da Silva foram mortos por terem cortado a energia da residência da namorada de Pablo. A sessão presidida pelo juiz Roberto de Paula vai ouvir testemunhas de acusação e defesa, além do acusado. E esse caso que chocou a todos aqui, não só em São Luís, mas em todo o Maranhão, todo mundo que tomou conhecimento dessa barbaridade que foi registrada, né? Esses 2 prestadores de serviço aí da Semar que estavam trabalhando, nada mais do que isso, cortaram a energia da namorada do Pablo, da casa da namorada do Pablo, e como retaliação ele acabou assassinando os 2 junto com esse menor de 16 anos de idade. Portanto, vai ter hoje à tarde a audiência e mais detalhes, inclusive você vai acompanhar às 7h20 da noite no novo Jornal da Difusora. Tem também as informações no portal MA10. Continuamos com o seu Na Hora D, nesse começo de tarde aqui. Muito bom ter você com a gente, hein? Policial Militar Francisco Ribeiro dos Santos Filho passou por audiência de investigação e julgamento no Fórum Criminal de Teresina. Ele é suspeito de matar o cabo da PM do Piauí, Samuel Borges, na frente do filho dele, de 9 anos de idade. Isso ocorreu em fevereiro deste ano. De acordo com a polícia, o PM maranhense também é apontado como autor de outros 3 homicídios na capital piauiense. Acompanhe comigo. Rua do Fio, bairro Pedra Mole. Aqui no dia 6 de dezembro do ano passado foram assassinados a tiros os primos Pedro Henrique de Souza Florencio, 20 anos, e Diego Armando Alves do Nascimento, de 16. As vítimas, sem antecedentes criminais, andavam de moto e foram alcançadas por um motoqueiro que atirou de pistola .40. Meses antes, dia 16 de agosto, outro homicídio na mesma região. Felipe da Silva Araújo, 30 anos, com histórico de roubo e furto, foi executado a tiros na Avenida Josué de Moura Santos, em plena luz do dia. Próximas ao corpo ficaram cápsulas de munição calibre .40 recolhidas para perícia. A polícia aguardou meses até encontrar uma evidência que levasse à autoria dos crimes. A resposta só veio em fevereiro desse ano, após a morte do cabo da PM do Piauí, Samuel Borges. A arma usada nesse assassinato, de acordo com exames do Instituto de Criminalística, é a mesma que matou Pedro Henrique, Diego e Felipe.
O projétil extraído do rosto de Felipe foi submetido a microcomparação balística. O resultado aponta que a bala saiu da pistola .40 do governo do estado do Maranhão, apreendida com o soldado da Polícia Militar Francisco Ribeiro dos Santos Filho. O agente da Segurança Pública, segundo as investigações, se tornou um matador contumaz. Ele está preso desde que assassinou Samuel Borges. No caso de Felipe, ele nega a participação. Argumenta que na época do crime, a arma não estaria com ele. A pistola teria sido roubada e recuperada tempos depois em um ponto de venda de drogas. No entanto, não há boletim de ocorrência confirmando essa ação. Pergunta-se, cadê o boletim de ocorrência, cadê o registro, já que é uma arma oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão? Não tem. Ele não tem. Ele reconhece a morte dos outros dois, no caso aqui do Pedro Henrique e do Diego Armando, que foram mortos. Ele disse que foi numa tentativa de assalto. Também nós não encontramos nenhuma ressonância na investigação que dissesse que aqueles dois jovens praticaram assalto contra a pessoa dele ou outras pessoas naquela região naquele dia. O DHPP indiciou novamente Francisco Ribeiro e aguarda a resposta da Justiça para os pedidos de prisão por esses 3 homicídios qualificados. A polícia apura também se o PM do Maranhão é membro de uma milícia. A gente não pode negar que há indícios fortes de que esse indivíduo ele estava praticando, como chama-se, justiceiro, trabalhando ali, matando pessoas, principalmente pessoas que se diziam envolvidos em crimes naquela região. Qualquer indivíduo que pratique crime dessa natureza, nós vamos investigar, nós vamos identificar e vamos prender. Que coisa, hein? Você ouviu aí o delegado Bareta falando, inclusive, sobre suspeita de participação em milícia. Ainda sobre esse caso, a audiência de investigação e julgamento teve início pela manhã e no turno da tarde foi adiada após alegação da defesa de Francisco Ribeiro, sendo postergada a decisão do juiz se o réu vai ou não a júri popular. Você acompanhou então todas as informações direto do estado do Piauí, com a reportagem da TV Cidade Verde, afiliada do SBT no estado do Piauí. 11h59, 11h59, eu aproveito para lembrar que você pode fazer o programa junto com a gente, hein? Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991968622, 991968622, fique à vontade, tá bom? Empresas de ônibus em São Luís já estão circulando sem a figura do cobrador nas chamadas linhas alimentadoras. O motorista do ônibus é quem faz a dupla função. Acompanhe. A medida anunciada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus, o SET, já está sendo colocada em prática na capital. Motivo de preocupação para muitos trabalhadores, para a dona Vilma, que atua como cobradora há mais de 30 anos, não causa tanto espanto. Porque eu já tenho bastante tempo de empresa, já estou perto de me aposentar. No caso, por exemplo, de uma cobra de um trabalhador que está há menos tempo, isso é motivo para preocupação na sua opinião? Eu acredito que sim, porque o emprego está difícil. As linhas alimentadoras, aquelas que saem dos bairros em direção aos terminais de integração mais próximos, já estão circulando sem a presença de cobradores. Por enquanto, são 26 linhas que já operam desta maneira. Motoristas já sabem que a saída dos cobradores acarretará em sobrecarga para eles. Você vai ter que prestar atenção no trânsito, vai ter que prestar atenção no passageiro de descida e subida, passar troco, e vai ser difícil demais aqui para nós. Atualmente, em torno de 2.500 cobradores realizam a atividade em São Luís. Os ônibus têm que ter implantação de 2 catracas para facilitar a subida do usuário, para facilitar a subida do idoso, porque você não vai tumultuar ninguém na subida do transporte. E no momento que você tem uma catraca só, você está sobrecarregando o motorista, além de tudo, você vai acarretar uma quantidade de pessoas imensa para tentar subir nesse ônibus. Dessa forma, não iremos aceitar e não iremos permitir de maneira nenhuma. Por meio de nota, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que essas mudanças só atingirão cerca de 20% da frota que circula hoje na Grande São Luís. A entidade esclarece ainda que perante o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o SET, garantiu
porque todos os trabalhadores afetados passarão por cursos de reciclagem para que após sejam remanejados para outras funções dentro das empresas. O superintendente do SET descartou qualquer possibilidade de dispensa em massa de cobradores. O sindicato, em parceria com o CERT-SENAT, coloca à disposição desses profissionais várias opções de reciclagem, não somente na área de transporte. As opções que eles têm no CERT-SENAT são muito grandes, então não somente na área de transporte ele pode buscar se especializar, buscar uma nova colocação no mercado e poder continuar a vida deles tranquilamente. Como se tivesse fácil, né? Mas não está tão fácil assim se conseguir um emprego de um dia para o outro, não. E aí, claro que a gente entende a preocupação da categoria dos rodoviários, especialmente de várias famílias, né? E cobradores que agora podem se ver aí sem emprego e sem oportunidade. A gente entende também o lado dos empresários que estão em busca de custos, né, de redução de custos, mas será se dá certo? Será se o caminho realmente é esse? Complicado, né? Você pode, inclusive, dar a sua opinião no nosso WhatsApp, 999-686-22. Meio-dia, 2 minutos agora, e em Caxias, mais de 1.000 acidentes de trânsito foram registrados no ano passado, de acordo com o SAMU. Veja na reportagem de Paula Menezes. Segundo dados da Secretaria de Trânsito de Caxias, o maior registro de infrações no perímetro urbano é de motociclistas transportando passageiros sem capacete. Em 2018, foram registrados 983 casos e só no início deste ano, 344. Imprudências que levam a ocorrer acidentes no trânsito. A Coordenação Regional do Serviço Móvel de Urgência de Caxias divulgou o balanço de 2018. Foram no total de 1.041 acidentes registrados. No primeiro trimestre deste ano, já foram realizados 358 atendimentos, boa parte no final de semana. As pessoas terminam se excedendo e aí saem no trânsito fazendo uso de motocicleta ou mesmo de carro de forma indevida. E aí a consequência é o aumento nesses índices de violência no trânsito. Um relatório da Organização Mundial de Saúde fez importantes atribuições ao Brasil, como a redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais rígidas, como a lei seca e o início da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do mercado. Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao limite de velocidade em áreas urbanas. Para diminuir o número dessas infrações, são realizados trabalhos de conscientização na mídia e campanhas educativas. Hoje o Detran, de forma em geral, ele trabalha com um setor chamado Educação para o Trânsito, trabalhando em conscientizar esse condutor a usar um cinto de segurança, que é importante para salvar sua vida, para não deixar sequela. O condutor de motocicleta fazer uso do capacete com frequência. Meio-dia, 5 minutos, agora 12:05, estamos ao vivo com mais uma edição do Na Hora D, hora da sua participação aqui no nosso programa, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos lá, vamos acompanhar. Gosto muito do seu trabalho, é o Valdir de São Bento. Obrigado, Valdir, seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos aí de São Bento. Mais uma participação, atenção, hein? Está desaparecida desde o dia 26 de abril, a Samara. Ela foi ao velório da tia no Monte Castelo e desapareceu. A família está desesperada. O telefone, para caso você tenha alguma informação, é o DDD 98 99602 1620, 99602 1620. Estamos atualizando, inclusive, casos de desaparecidos, né? A gente vai fazer uma reportagem ainda essa semana e caso você conheça, portanto, pessoas que estejam desaparecidas aqui na região metropolitana, mande mensagem para a gente, tá? Pode mandar a mensagem no WhatsApp do Na Hora D, 996, como é o número mesmo?
99196-8622. 99196-8622 está aqui na sua tela, tá bom? Então você pode mandar a sua mensagem, caso você conheça alguém que esteja desaparecido, caso saiba de alguma família que esteja passando por essa situação, você pode mandar a sua mensagem. Nós estamos preparando, produzindo essa reportagem, atualizando casos aqui no Maranhão, tá bom? Faça o programa junto com a gente. A seguir, as notícias do esporte aqui no Na Hora D, 12h07. Voltamos já com essas outras informações e, claro, a sua participação. Até já. Meio-dia, 10 minutos, agora meio-dia e 10, já estamos de volta com mais um bloco do Na Hora D, claro, sempre contando com a sua companhia e com a sua participação. A participação pelo nosso WhatsApp, 99196-8622, 99196-8622. Então vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora, vamos ver quem está acompanhando o programa, de onde, quem mandou mensagem para a gente, um alô para Isa e Dona Loura. Gerlan de Barreirinhas, obrigado Gerlan pela companhia, forte abraço a todos de Barreirinhas. Eu me chamo Safira e moro em São Luís, no Nova Vida, beijos, obrigado Safira, beijos para você também, obrigado pela companhia, hein? Um alô para Sol Sales e Lago, do Parque Florencio, Boa Vista, Turu. Obrigado, hein? Obrigado pela audiência. Um abraço a todos aí no Turu também. Um alô para Jussi, município de Santa Helena. Obrigado, hein, pela companhia também. Um abraço a todos de Santa Helena. Eu lembro que você também pode mandar sua mensagem para a gente, 99196-8622. Ainda dá tempo, estamos ao vivo com mais uma edição do Na Hora D. Meio-dia, 11 minutos agora, meio-dia e 11. Foi lançado este mês pelas Secretarias da Juventude e dos Direitos Humanos e Participação Popular o edital de primeiro semestre do programa Cartão Transporte Universitário. Aqui no estúdio, o secretário de Estado da Juventude, André Vitral, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as inscrições, sobre todo esse processo. Seja bem-vindo, secretário. Muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Então, fale um pouquinho como é que funciona esse cartão universitário. Bom, o Cartão Transporte Universitário é um programa do governo do Maranhão que tem como objetivo garantir a permanência dos estudantes que percorrem grandes distâncias, né, entre o local de trabalho e o local de estudo. E ele já está na sua 5ª edição, já beneficiou mais de 3 mil estudantes, com um auxílio pago em parcela única no valor de R$ 800, né? Esse benefício ele é pago diretamente ao estudante que percorre, né, para que o estudante possa participar, ele precisa percorrer pelo menos 100 km ao dia entre o seu local de moradia e o local de estudo. Então, por exemplo, o estudante que reside em Santa Rita e estuda em São Luís, ele pode se beneficiar desse programa, né? O estudante que mora em Codó e estuda em Caxias também. O estudante que reside em Açailândia e estuda em Imperatriz da mesma maneira. Ou Fortaleza dos Nogueiras, Balsas também são trajetos conhecidos já, que tem um grande fluxo de estudantes que residem numa cidade e estudam em outra, né? E aí está valendo para todo o estado? Todo o estado do Maranhão. As inscrições se iniciaram agora no dia 15 de junho e vão até o dia 15 de julho, exclusivamente pelo site do programa, que é juventude.ma.gov.br. Então vamos reforçar o site juventude.ma.gov.br. Então só por meio desse site. Só por meio do site, que você clicando lá no banner do programa, você já abre diretamente o formulário com o sistema de inscrição. E aí o que é preciso, que tipo de documentação? A inscrição ela é bem simples, né? O estudante precisa comprovar o seu endereço, seu local de moradia, através de um comprovante de endereço. Ele precisa comprovar que está regularmente matriculado nesse semestre, né, através de uma declaração assinada pela instituição de ensino superior, né, além dos dados gerais de cadastro, nome, telefone, e-mail, RG, CPF, né, porque serão necessárias depois na hora que ele for sacar o benefício numa agência do Banco do Brasil. Então, claro, esse tipo de ação foi pensada, né, como todo um conjunto, né, de favorecimento, melhoria dos índices de educação aqui no estado, com certeza, né? Com certeza. Isso é uma ação de permanência, né, de estudantes. Assim, o perfil geralmente do estudante que é beneficiário
desse programa é um estudante geralmente que trabalha de dia e estuda à noite, né? Então ele já tem assim uma outra ocupação e que acaba dando um alívio para ele, né, na medida em que com essa parcela que é significativa, R$ 800, ele reúne condições para, inclusive, com o prestador de serviço negociar, né, o semestre todo num pagamento com desconto, né, em condições mais favoráveis, né? E assim, a gente tem diversos relatos de estudantes que dizem que esse benefício foi fundamental para um alívio financeiro das famílias. E você sabe, Hugo, que com essa crise que o Brasil vive e o estado do Maranhão não é diferente, muitas famílias que antes mantinham os estudantes nas cidades das universidades, morando lá para estudar, tiveram que fazer com que esses estudantes retornassem para casa porque não tiveram condição de mantê-los lá na cidade de destino. Então, também isso ajuda bastante, auxilia bastante para essas famílias que tiveram, né, uma pessoa que está desempregada e que tiveram uma queda na renda mensal da família. Inclusive, o site está na sua tela, juventude.ma.gov.br, juventude.ma.gov.br, para que você possa fazer a sua inscrição, né, caso se enquadre aí nos pré-requisitos, né? Lembrando que são 100 quilômetros. Exatamente. Então, por exemplo, se ele percorre 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar, ele já está apto. Já configurou. Já confirmou para... que pode ser beneficiário. Lembrando que é do local de moradia. Então, muitos estudantes às vezes dizem assim, mas minha cidade não dá 100 quilômetros da cidade onde eu estudo. Não, você precisa conferir a distância do seu local de moradia até a instituição de ensino superior, porque às vezes por uma diferença pouca você consegue alcançar. Outro benefício também que a gente adicionou são de estudantes que residem no Maranhão, mas estudam em cidades fronteiriças aqui de outros estados. Também podem ser beneficiados com o programa. Então, eu queria que o senhor falasse especialmente com relação a essas famílias. Muitos estudantes acabavam desistindo de sonhos justamente por não ter condições. Isso foi pensado, claro, né? Exatamente, né? Isso está num conjunto de políticas que o governo vem implementando no âmbito da educação, promovendo, né, o acesso ao ensino superior. Né? Além disso, a gente pode citar, por exemplo, a expansão da nossa universidade estadual, que passou a ofertar mais vagas, a criação da UEMA-Sul, que era uma reivindicação daquela região muito importante, né? A expansão do ensino técnico, né? Até preciso dizer, Hugo, que das total das 1.000 vagas ofertadas nesse programa, nós temos 50 vagas reservadas exclusivamente a estudantes do IEMA. Então, você também que é estudante do IEMA, que percorre uma grande distância, pode pleitear o benefício no programa, que já são vários, né? Os IEMAs, são vários campi no interior do estado já funcionando. Então, esse programa ele vem nessa política, né, no contexto desse conjunto de políticas públicas que buscam promover o acesso e a permanência no ensino superior, né, combatendo assim a evasão escolar, tanto no âmbito do ensino médio, técnico, quanto no ensino superior. E isso depois volta, né, para o Estado, porque são pessoas que se qualificam e que depois podem continuar trabalhando aqui, podem continuar auxiliando até na economia, não só da família, mas também nas cidades, né? Não, com certeza. Eu acho que até nesse momento que o Brasil vive, né, nós temos uma espécie de contraponto, né? O Estado do Maranhão faz um contraponto no momento que se corta um recurso da educação. Aqui o governador tomou pela decisão de investir ainda mais, né, e garantir os recursos orçamentários necessários para esse conjunto de programas e de políticas no âmbito do ensino superior. E o resultado aparece, né? Ou seja, essa turma volta para o mundo do trabalho aqui no estado, né, gerando empregos, né, e contribuindo decisivamente para o nosso desenvolvimento. Como é que é o processo de renovação? Tem um período? Vale para os 4 anos? 5? Como é que funciona esse processo? Cada edital ele tem uma duração semestral, né? Ele é pago, como eu já disse, em parcela única. Então, a Secretaria lança recorridamente 2 editais por ano, um para o primeiro semestre e o outro para o segundo semestre, com o objetivo de garantir que o estudante tenha o benefício do transporte assegurado na duração do semestre, né? Por isso, inclusive, que a gente exige apenas que ele esteja durante o semestre regularmente matriculado. Entendi. Uma coisa importante mencionar, Hugo, também é que a gente tem tido um volume grande de inscrições, mas muitos erros na documentação. Sim. Então, é importante a turma ficar atenta a alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, Hugo, a gente pode mencionar aqui as declarações de matrícula
das instituições precisam estar assinadas, né? Porque como é um documento oficial, para ter valia, ele precisa estar assinado pela Secretaria Acadêmica, qualquer autoridade dentro da instituição de ensino. Claro. Que muitas vezes as instituições baixam essa declaração na internet, submetem ao sistema, mas não coletam a assinatura na secretaria. Entendi. A outra questão que é importante mencionar é que os comprovantes também de endereço precisam demonstrar 6 meses de moradia naquele local de residência. Né, que também é uma exigência do edital e que também muitas vezes apresentam erros aí na hora da inscrição. Secretário, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. A gente pode botar mais uma vez só o site para inscrição, para quem quiser participar do programa, o cartão universitário, o site está aqui na sua tela, juventude.ma.gov.br. Não esqueça, hein? Toda a documentação da forma correta para que você não acabe perdendo a oportunidade de ter benefício. Obrigado, secretário. Eu agradeço, viu, Hugo, e reforço esse chamamento, participem. As inscrições vão até o dia 15 de junho, né? Então contamos com a participação de todos para que a gente possa garantir, de fato, mais um direito aos nossos estudantes. Ok, obrigado pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Na Hora D. E você também, é claro, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, ainda está valendo, hein? 99196-8622. 99196-8622. Estamos ao vivo, meio-dia, 21 minutos agora. Vamos saber como foram as discussões na manhã de hoje na Assembleia Legislativa. Quem acompanhou e traz os detalhes é o repórter Eduardo Ericeira. O principal debate na sessão desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa foi a questão da convocação do secretário estadual de Infraestrutura, Cleiton Noleto, para falar sobre os trabalhos que vêm sendo realizados nas EMIAs, as rodovias estaduais que cortam o estado do Maranhão. Na oportunidade, os deputados também debateram a situação das BRs e a possibilidade também de um convite que pode ser feito ao superintendente do DENIT aqui no estado do Maranhão. O que eu queria era mostrar também a falência, o descaso, as dificuldades com que estão passando as MAs. E ninguém aqui só trafega por BR, trafegamos por MAs e por BR. Mas, felizmente, não foi levado a termo o meu pedido de convocação, ainda que alguns tentavam transformar em convite, eu aceitei, mas a própria liderança de governo não aceitou transformar em convite. Também sabemos da dificuldade da questão natural, tanto o governo do estado como o governo federal, mas nós estamos seguindo firme, cobrando, fiscalizando e principalmente cobrando resultado para a população do Maranhão. Há uma isenção total, há uma firmeza do secretário Cleiton Noleto, por isso nós encaminhamos pela rejeição do requerimento no intuito de não querer politizar um serviço que está sendo bem executado, sobretudo no momento de crise que o país enfrenta. Outro assunto debatido ainda na sessão desta terça-feira foi a situação dos cobradores que trabalham no sistema do transporte público da capital São Luís. A possibilidade de remanejamento ou até de demissão de parte desses profissionais. Temos que buscar o remanejamento desses profissionais, temos que descobrir também se haverá perda econômica para essas pessoas, para essas famílias e também para os motoristas, com essa sobrecarga de trabalho. Será que vai haver um aumento de salário para esses rodoviários, para esses motoristas? Será que estão sendo respeitados também os direitos do trabalhador? Por isso estamos fazendo essa fiscalização para garantir que o direito, tanto dos rodoviários como dos consumidores, sejam respeitados. A reportagem completa você acompanha logo mais, às 7h15 da noite, no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Agora as notícias do esporte. E o Motoclube está garantido na próxima fase do Brasileiro da Série D. A classificação para o mata-mata veio depois da partida de ontem em Macapá. O Papão do Norte já começou pressionando. Nesta jogada pelo lado esquerdo, aos 8 minutos, Márcio Diogo obriga o goleiro a fazer defesa. O Moto ainda desperdiça a chance de abrir o marcador nessa cobrança de falta de Fernandinho. Depois foi o Ipiranga que teve uma cobrança de falta para a defesa do goleiro Rodolfo. No segundo tempo, o Ipiranga faz boa jogada de linha de fundo e Fernandinho salva o que seria o primeiro gol do time da casa. Agora, na bobeira do zagueiro Eduardo, quase o Ipiranga marcava o primeiro com o atacante Eber. Aos 26 minutos, após um belo contra-ataque, Gleicinho tocou para o Wallace Lima, que balançou as redes para o Motoclube.
O time da casa tenta dar a resposta com velocidade, mas o goleiro Rodolfo salva para o Moto. Aos 46, o Ipiranga deixou tudo igual depois de cruzamento de Elber na cabeça de Aldair, que marcou para os amapaenses. No finalzinho, o Vander cruza para o Wallace Lima, que chuta em cima do goleiro. Final, Ipiranga 1, Moto Clube 1. Salva ali o Murilo. Com o empate, o Moto garantiu a classificação antecipada para a fase de mata-mata. O rubro-negro segue líder com 10 pontos. O Ipiranga está na terceira colocação com apenas 2 pontos conquistados no grupo A3 e eliminado com 2 rodadas de antecedência. O próximo jogo do Moto Clube será contra o São Raimundo do Pará no estádio Colosso do Tapajós, no domingo, às 5 da tarde. Estamos ao vivo com o seu Na Hora D, com as notícias do esporte, e amanhã é dia de decisão da Copa do Nordeste. A partir de 8 da noite, a difusora transmite Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Quem vai ficar com a orelhuda, né? É como é conhecida a taça que já está na capital paraibana, como mostra o repórter Daniel Lustosa. Ela nunca esteve tão perto do Botafogo da Paraíba e passou algumas horas ali, no gramado de treino do Belo. Na maravilha do contorno, jogadores da base e torcedores aproveitaram para tirar uma foto e, claro, sonhar em conquistá-la. É o sonho do elenco inteiro, eu acho, que a gente trabalha bastante para buscar nossos objetivos, que é esse. Não poder tocar na taça está entre as regras de segurança, mas dá para ter noção do peso que a orelhuda representa para o futebol nordestino. São 9 anéis que representam os 9 estados participantes. A taça pesa 50 quilos, tem 49 centímetros e é toda banhada a ouro. E tem 2 clubes focados nessa disputa. A taça só pode ser tocada pelos campeões da competição. Então, a gente tem todo o cuidado aí para evitar que visitantes e torcedores mais empolgados toquem na taça, né? A decisão do destino da taça está mais perto do que nunca. Quarta-feira, no Almeidão, o Belo tem a missão de reverter o placar de 1-0 do primeiro jogo contra o Fortaleza. Vamos torcer para que tudo dê certo e que o melhor seja campeão. Legal, hein? E amanhã tem mais notícias do esporte difusora. Meio-dia, 27 minutos agora, meio-dia e 27 no Nordeste. Ainda é alto o número de bebês que deixam de ser amamentados nos primeiros meses de vida. No Maranhão, os índices ultrapassam 50%. Veja na reportagem de Guilherme Lima. Ali só tem 3 meses e nunca deu trabalho na hora de mamar. Lara é mãe de primeira viagem e, segundo ela, no começo foi difícil. A amamentação era uma das maiores preocupações. Pra gente foi um sustozinho assim no início, né? Porque a gente sabia que era muito desafio criar uma criança, tem toda a educação, o início do processo, tem o parto, a amamentação e toda a gravidez, que também não é fácil. O cuidado com a produção de leite fez com que o casal optasse por uma assessoria gestacional. Enfermeiras acompanham a família, ajudando em vários pontos que influenciam diretamente na amamentação do bebê. Infelizmente, nós temos aquela parte cultural, que o leite é fraco, que o menino arrotou no peito e aí vai empedrar e aí não pode mamar. Ou se aquela mãe teve alguma fissura e saiu sangue, ele não pode mais mamar. Às vezes a mãe ficou grávida de outro bebê, aí não pode amamentar porque o leite salga. Então, assim, todos esses mitos, eles atrapalham muito o processo da amamentação. O leite materno é a principal fonte de nutrientes, mas nem toda mãe consegue amamentar o filho. Em 2017, a região Nordeste coletou mais de 40 mil litros de leite, beneficiando pouco mais de 44 mil bebês prematuros. Mas os dados aumentaram, inclusive no Maranhão. A Fundação Abrinq apontou dados informando que é alto no Nordeste o número de crianças não amamentadas nos 6 primeiros meses de vida. Outra pesquisa feita pela Universidade Federal do Maranhão, com mais de 3 mil mães, apontou que 42% dos bebês recebem o leite materno como única fonte de alimento nos 6 primeiros meses de vida. Os dados são de 2018. A supervisora do Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão avalia os números
com preocupação. Realmente é muito baixo, né? É um trabalho que a gente, esse resgate do aleitamento vem há mais de 20 anos, a gente tentando resgatar esse aleitamento, mas é um trabalho realmente devagar e a gente vê que as mulheres às vezes não confiam realmente no seu leite. Fatores emocionais e a falta de informação podem sim impedir a produção do leite. Manter a calma e estudar o tema até mesmo nos primeiros meses de gravidez podem garantir a tranquilidade dos pais e principalmente a saúde do bebê. Está vendo só a importância, inclusive, de buscar especialistas, buscar a informação correta para não acabar prejudicando também a saúde do seu bebê. 12h30 agora e começou o atendimento noturno em uma unidade básica de saúde de Caxias. Até então, quem precisava de auxílio médico no período da noite só tinha a unidade de pronto atendimento da cidade. Acompanhe. A partir desta semana, a Unidade Básica de Saúde do bairro Campo de Belém passa a funcionar em horário estendido até às 10 horas da noite. Uma equipe multiprofissional vai realizar os atendimentos. É de segunda a sexta, das 18 às 22 horas. Médico, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Pacientes do Campo de Belém e de qualquer bairro podem procurar a UBS se estiverem com sintomas como febre alta, vômitos, dores, infecções gastrointestinais, pressão alta, alteração de diabetes, dor de garganta, dor nos ouvidos. Devem acionar o SAMU em casos de acidentes de trânsito, vítimas de arma branca, arma de fogo, infarto, derrame. Incomodada com os sintomas da gripe, esta estudante procurou a UBS e logo foi atendida. E aí aqui é bem melhor mesmo e mais rápido. Este paciente também gostou de ser atendido mais perto de casa. Muito bom. Facilita muita coisa, que é tudo pertinho, né? Com a abertura do serviço na UBS Campo de Belém, em horário especial, a tendência é que o fluxo de pessoas na UPA fique mais equilibrado. E esse serviço veio para desafogar pacientes com quadro de vômito, febre, mialgia, artralgia, né? Podem estar sendo atendidos na Unidade Básica de Saúde do Campo de Belém, que é a unidade âncora, né? Que vai servir para a gente estar desafogando os atendimentos da UPA. Muito bem, 12h32, agora 12h32. Continue mandando a sua mensagem. É muito bom ter você aqui com a gente na Hora D, 991968622. Já já a gente volta com outras informações e a sua participação. É rapidinho, até já. Meio-dia, 35 minutos agora, 12h35, hora da sua participação, da sua mensagem aqui no Na Hora D. Você que mandou a mensagem para a gente no WhatsApp do Na Hora D, 991968622, 991968622. Vai ver a sua mensagem agora aqui na tela da TV Difusora. Vamos lá, meio-dia, 36 minutos. A primeira que aparece, alô para Crislaine e minha sobrinha Heloísa, de 2 meses. Olha só a Heloísa ali na tela, ligadinha na Hora D. Obrigado, hein, pela audiência, pela companhia todos os dias. Manda um alô para a Gabriela de São Bento. Obrigado, Gabriela. Um abraço a todos aí de São Bento. Tem mais mensagem? Tem uma prestação de serviço aí, hein? Foi roubada no domingo em uma farmácia no Vinhais, a Moto Bros de placa PTA 1037. Informações pelo telefone DDD 98 98200 8660 98200 8660. Aí, então, a participação para você, se tiver alguma informação, pode acionar o proprietário da moto e através desse número que eles estão em busca, tá bom? Um alô para a galera do Lima Verde e para a cidade de Vargem Grande, a Renata, que mandou mensagem para a gente. Obrigado, Renata. Um abraço a todos aí do Lima Verde, um abraço também a todos de Vargem Grande, acompanhando aqui o Na Hora D. Fique sempre à vontade, tá bom? Para conversar, para interagir com a gente, fazer o programa junto com a gente. Estamos ao vivo, começando a tarde juntos, meio-dia, 37 minutos, agora meio-dia e 37. Acontece durante todo o dia a audiência
de instrução do caso Ivanildo Paiva, o prefeito de Davinópolis, que foi assassinado no dia 11 de novembro, na zona rural da cidade. 5 pessoas são acusadas de participação no crime. Por enquanto, Davinópolis continua, inclusive, com 2 prefeitos. O Rubem Firmo, que era vice de Ivanildo e é apontado como mandante do homicídio, e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade. Esta é a primeira audiência de instrução sobre o assassinato do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. A audiência está sendo realizada no Fórum Civil e Criminal de Imperatriz. No total, são 5 acusados: o mecânico José Denilton, conhecido como Boca Rica, o policial militar do Pará, Francisco de Assis Bezerra, o Tita, o PM lotado em Grajaú, no Maranhão, Willam Nascimento, o fazendeiro Antônio José Messias e o vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo, acusado de ser o mandante do crime. É a orientação nossa como advogado que ele se faça presente a todos os atos da instrução, até para tomar conhecimento, né, do teor da acusação ou dos possíveis depoimentos a serem prestados aqui por ocasião da instrução. Embora sendo acusado, o Tito, Francisco de Assis, em tempo algum ele participou. Nós tínhamos também um corréu que foi informado, Douglas, o motorista do Uber, que foi informado como coautor, motorista, e não sabia dirigir. Então, lamentavelmente, nós temos um inquérito com uma enorme fragilidade, numa situação tão séria como foi a morte do Ivanildo. Esta audiência de instrução é apenas a primeira fase do processo que vai decidir se os 5 acusados vão ser julgados ou não pelo Tribunal do Júri pelo assassinato do prefeito de Davinópolis. O Ministério Público ofereceu denúncia contra esses 5 acusados e nós precisamos ainda passar por essa instrução criminal. Nós precisamos ouvir as testemunhas, nós precisamos fazer o cotejo de todas as provas e aí, ao final desta fase, nós vamos avaliar se mantemos, não é, os termos da denúncia a fim de que os mesmos possam ser pronunciados e julgados pelo Tribunal do Júri. Estão sendo ouvidas 42 testemunhas de defesa e acusação arroladas no processo. Segundo o juiz responsável pela 2ª Vara Criminal, a audiência não deve ser encerrada hoje por causa da quantidade de testemunhas. Uma vez que nós temos cartas precatórias que foram expedidas para outras comarcas e provavelmente elas não vão chegar a tempo de nós encerrarmos hoje ainda essa instrução. Mas são muitas testemunhas, algumas ainda não foram localizadas, é provável que tenhamos que remarcar para uma data próxima, considerando que todos os acusados ainda se encontram presos e nós temos celeridade para concluir a instrução e tomar uma decisão a respeito do. Muito bem, lembrando que às 7h20 da noite, no novo Jornal da Difusora, você vai ter a atualização sobre o andamento da audiência, tá bom? A Polícia Civil cumpre mandados de prisão na Operação Cronos 2 em 21 estados e também no Distrito Federal. Estão sendo capturados autores de homicídio e feminicídio. Guilherme Lima tem as informações. A operação foi realizada e coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil. A Polícia do Maranhão teve atuação com outros estados e também com o Distrito Federal, que acabou resultando na prisão de mais de 20 pessoas envolvidas em homicídios e também feminicídios. Eu vou conversar agora com o superintendente da Polícia Civil no interior, que participou da operação. Qual é o saldo? A gente ouviu aqui na coletiva que muitas pessoas também estavam no interior do estado, foi isso mesmo? Isso, foram mais de 30 prisões cumpridas e só no interior do estado foram aproximadamente 19 e as equipes ainda continuam em diligência para capturar outros homicidas. Vocês tiveram uma participação, um apoio do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Como é que foi esse trabalho em conjunto com outras polícias e também com o direcionamento de Brasília? Bem, Brasília apenas coordenou as diretrizes da operação, a data em que a operação deveria ocorrer e passou as determinações para o Estado, para o chefe de Polícia Civil de cada Estado e do Distrito Federal. E aqui nós recebemos da Delegacia Geral Adjunta Operacional esses dados e cada superintendente, dentro da sua esfera de atuação, mobilizou o efetivo para cumprimento dos mandados de prisão.
Fora isso, vocês acabaram cumprindo outros mandados aí com pessoas envolvidas com furto, também estupro, foi isso? Isso, na tentativa de prender os homicidas, geralmente nós encontrávamos outra pessoa com ele, ou chegávamos a outra informação do paradeiro de outros foragidos por outros crimes, especialmente de roubo e de tráfico de drogas, e aí a gente dava cumprimento a esses mandados também. Certo, delegado, muito obrigado. Eu conversei aqui com o delegado Armando Pacheco, que deu mais informações e mais detalhes. A cobertura completa você vai acompanhar no Jornal da Noite, da Difusora, às 7h20 da noite. Guilherme Lima, para o Na Hora D. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Agora a gente vai a Caxias. Por lá, um caminhoneiro foi preso transportando mais de 350 comprimidos da substância conhecida popularmente como rebite. O material seria para consumo próprio e venda aos companheiros nas imediações da BR-316. Paula Menezes acompanhou o caso e traz as informações. Na noite de ontem, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu uma ligação anônima de uma pessoa informando que um caminhoneiro que conduzia um caminhão tipo boiadeiro portava grande quantidade de rebites e que estava comercializando em um posto de combustíveis no povoado Brejinho, zona rural de Caxias, às margens da BR-316. Denúncia que foi confirmada. O suspeito foi pego com uma sacola plástica com 358 comprimidos de Nobésio Extra Forte intactos e 7 outros comprimidos. Ambas as substâncias tratam-se de rebite. Os comprimidos servem para estimular o sistema nervoso central, causando diversas alterações no organismo, sendo a mais conhecida delas a insônia. A substância é considerada como psicotrópica e o uso é proibido pela Anvisa no Brasil. Conversamos com o inspetor da PRF em Caxias, Lindomar Rocha. Ele comenta sobre o caso. Esse produto, sendo utilizado, que ele inibe o sono, principalmente, ele pode trazer consequências no trânsito, acidentes, em virtude de que o condutor normalmente passa muito tempo dirigindo sem o devido descanso, vindo a comprometer aí a segurança no trânsito. Paula Menezes, com imagens de Elisvaldo Pereira, para a programação da TV Difusora. Obrigado, Paula, pelas informações direto de Caxias. Está vendo só, mais de 350 comprimidos aí dessa substância conhecida como rebite, que infelizmente é muito conhecida entre os caminhoneiros que acabam usando esse tipo de substância para poder prolongar o tempo acordado e chegar mais rápido aos destinos, enfim. O certo é que, segundo os especialistas, o consumo dessa substância faz muito mal à saúde, além de provocar dependência, então não vale a pena, não compensa e, inclusive, causa sintomas como agressividade, depressão, deixa o condutor desorientado, até com a possibilidade de delírios, E isso, claro, aumenta, inclusive, a possibilidade de acidentes, provocando mortes de pessoas que acabam não tendo nada a ver com a história. Complicado, Meio-dia 46 minutos, agora meio-dia e 46. Aproveito para lembrar você que você pode ainda mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991968622, inclusive dando sugestões para a nossa produção sobre a situação do seu bairro, da sua comunidade. Como é que está por aí, hein? Você pode contar para a gente. Olha só, no bairro Calhau, aqui em São Luís, buracos têm dificultado o acesso e provocando, inclusive, prejuízos a motoristas que precisam passar pelo local. Guilherme Lima mostra para a gente. Na entrada do Alto do Calhau, reforma. Após muitas reclamações, a Estrada da Pimenta está em obra. Mais à frente, já no bairro do Calhau, problemas. A rua em questão é a Santo Antônio. Buracos no trecho muito movimentado. A área é nobre, mas isso não impede o problema no local. Isso aqui já deve estar esburacada pela 11ª vez. É um absurdo. E se você der uma volta em torno daqui, você vai ver que existem ruas piores do que essa aqui. Com as chuvas, a situação piorou. Os buracos ficaram maiores e agora camuflados pela lama. E mesmo passando lentamente, os motoristas afirmam que ficam no prejuízo. Vindo a 20 km, você ainda cai nos buracos e por cima ainda bota uns quebra-mola que nem adianta o quebra-mola, que logo em seguida é um monte de buraco, você reduz
e aí você acaba estragando seu carro, tá todo péssimo o carro aqui. Já teve que levar para alguma assistência por conta do problema aqui? Leva e continua o mesmo problema, um barulhinho no amortecedor. Então tudo isso vai afetando, né? Isso é uma calamidade, gente, é horrível, horrível mesmo. A via é rota de fuga na hora do engarrafamento. A Rua Santo Antônio interliga os bairros Parque Atenas e Calhau, as avenidas Holandeses e Daniel de Latouche. Mas ultimamente, os motoristas preferem enfrentar o trânsito lento ao invés de fazer o trajeto por aqui. A situação só piora a cada dia. Aqui sempre teve buraco, mas com as chuvas pioraram, como também é deserto aqui, então é melhor não passar por aqui, é melhor a gente passar pela avenida. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que está executando a manutenção asfáltica por meio do programa Asfalto na Rua, em diversos pontos da capital, dando prioridade aos principais corredores viários e ruas por onde o transporte público circula. Disse que vai enviar uma equipe ao local citado na reportagem para fazer o levantamento das demandas existentes a fim de tomar as providências necessárias. Muito bem, a gente continua com o seu Na Hora D. Municípios com algum atraso nas contas podem encontrar dificuldades para a realização das festas juninas. Quem explica o porquê é Geice Gomes. A instrução normativa de festividades proíbe, entre outras coisas, que municípios que decretaram estado de emergência promovam eventos festivos. Sobre isso, eu converso com Fábio Alex Rezende de Melo, que é auditor de controle externo do TCE. Para os gestores que ainda estão na dúvida se esse decreto de emergência ainda está valendo ou não, quais são as medidas aí indicadas pelo TCE? Bem, aqueles municípios que ainda encontram com situação de emergência decretada ou de calamidade, é a não realização dessas despesas, porque nós vivemos uma época onde os recursos estão escassos. Então, se ele tem uma situação de emergência, onde ele precisa alocar recursos para atender essa demanda que caracteriza a situação de emergência, não é legítimo que ele gaste dinheiro com uma coisa que não é considerada tão essencial, que é a festividade. A gente entende que é um patrimônio cultural, que é uma situação que as pessoas estão acostumadas, que está dentro, inclusive, do município, tentar melhorar a autoestima dos seus munícipes, mas inclusive, nós temos restrição orçamentária. Então, não é correto alocar recursos para essa atividade nesse momento. Para os gestores que descumprirem a determinação, quais são as medidas que eles podem sofrer? Desde o afastamento temporário da função, como reprovação de contas também, suspensão de direitos políticos no julgamento de uma ação civil pública e a reprovação de contas, que também leva a uma série de outras penalidades dentro do ordenamento jurídico. Muito obrigada pela sua entrevista. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice. Boa tarde para você e até amanhã.